Você mencionou o Nando Moura, eu queria falar sobre isso também contigo. Porque ele tá numa guerra contra o MBL, né? Todo mundo sabe disso. E o que eu me pergunto, já perguntei pro Kim e pro Arthur, é quando que isso começou? Porque pro imaginário popular, vocês estavam juntos. Nas mesmas ideias, na mesma missão, digamos assim. Qual foi o ponto de ruptura que você sentiu que vocês se afastaram? Assim, se eu for falar bem preciso sobre essa briga, foi no meio da eleição no ano passado, quando do nada ele começou a atacar a gente. Foi do nada, ele gravou um vídeo atacando a Amanda, que a Amanda tava usando o fundo eleitoral. Mas só que se eu voltar um pouquinho, algumas semanas, ele começou a cavar umas brigas com militância nossa no Twitter. Então ele começou a reclamar que em algum evento a gente tinha falado que o Arthur possivelmente poderia ser candidato a presidente. Aí ele foi, isso é um absurdo, ele começou a reclamar isso no Twitter. Aí as pessoas respondiam, e nem eram respostas de briga, porque o Nando Moura era visto como um grande aliado. Aí ele dava dando umas respostas bem atravessadas. Aí depois a gente mudou o logotipo, aí ele foi lá e xingou o logotipo, aí alguém respondia que não era nós. Porque assim, uma coisa é falar, eu respondi. Tudo bem, pô, o Renan é um dos fundadores do MBL, quem respondeu? Um cara, sei lá, em Roraima, que tá no Twitter, respondeu. Você falar que isso é a posição de um grupo é muito complicado. Ainda mais quando ele tinha um contato. Pô, Renan, o que tá acontecendo aqui? Você pode mandar uma mensagem aí, as pessoas são seres humanos normais. Ô, Renan, pô, você tá com uma militância chata, hein? O que tá rolando? Ele sempre teve essa liberdade, eu falava com ele. É que ele não queria isso. Ele tava cavando uma briga por diversas razões. E pra mim, isso tem um caráter econômico. Acho que foi esse ano. Ele gravou uns 152, 153 vídeos. Desses 128 envolvem o MBL. Ele começou a falar no período da eleição, que todo mundo tem uma atenção grande sobre política, ele foi lá, atacou a gente, disse que ninguém presta na política, que o MBL é mais uma enganação que ele viu, e, pô, a única coisa que resta é você comprar um curso pra proteger suas finanças, ou ir embora do Brasil, que é outro curso que ele vendeu logo em seguida. Então a gente reparou que tinha um padrão em que ele intercalava aumento nas críticas a nós com a venda de um determinado curso, em que ele aumentava o engajamento dentro do próprio público. Então, há uma decisão que pra mim que é muito racional do ponto de vista mercadológico pra ele, de usar o MBL, que é o inimigo interno, o inimigo próximo, pra motivar a tropa. E há uma resolução de um problema, que aqui eu tô falando agora, para além dele ser um sujeito vil. Eu não vou ficar adjetivando, porque vocês sabem a minha opinião sobre ele. Ele é um cara que ele sempre vendeu negatividade. Ele sempre vendeu tudo tá destruído, tal, e eu sei um segredo que vai tornar um ser humano melhor. E só ele pode ser uma espécie de arauto de uma salvação, e essa sua salvação é sempre meio nihilista, que é tudo vai dar errado, mas você pode salvar seu patrimônio. Tudo vai dar errado, mas você pode ir embora do Brasil. E você vai ser um irmão dele, guerreiro, que juntos estão escapando de um grande cataclisma. Toda a história dele na internet é isso, com o ataque a outras pessoas, no processo que isso engaja ele. O problema é que quando nós e ele ficamos juntos no mesmo barco, nem Lula nem Bolsonaro, por um período era muito interessante estar com a gente, porque a gente tava atirando em todo mundo. Pô, não dá bolsopetismo, Lula, PT, Bolsonaro ali, tá. Beleza, a gente tava negando. De repente a gente, pô, legal, Nando, é isso aí, cara, agora a gente vai montar um partido, cara, vai dar certo, a gente tá com umas propostas aí. Não, gente, vamos ser otimistas com o Brasil, dá pra fazer o Brasil dar certo. Não, porque... Aí é complicado, como é que você vai vender um produto que nega uma possibilidade de melhora, ou que é um produto otimista? Como você vai vender um produto pessimista quando tem outra pessoa que influencia teu próprio público tá falando o caminho contrário? Então tem uma questão de feeling do próprio público, o mood com o próprio público, que a gente tava indo pra cá e ele tava indo pra lá. Então, cara, mercadologicamente falando, e até como produto digital, não dá pro Nando Moura ser um otimista. Então ele simplesmente precisa se livrar da gente. Então é até uma decisão econômica que pra ele faz sentido. Você acha que não tem... Nenhuma das críticas que ele fez tem alguma coisa que vocês pensam que ele pode estar certo? A gente pode fazer um levantamento delas e pegar uma a uma. Eu realmente acho a maior parte das críticas imbecis. Elas são críticas de um adolescente. Mas a gente pode tentar achar validade em alguma. Tipo, a do pudim acho que foi o maior ataque que ele fez a mim. Foi um comentário recortado, tirado de contexto sobre um pudim. Agora ele quis atacar o fato de que havia uma caixa d'água pintada de preto num projeto que a gente tá fazendo no Nordeste, que tá ensinando as pessoas a plantarem, tirar elas da dependência da prefeitura e gerar um faturamento bem bacana dentro de uma comunidade, tudo com o nosso próprio recurso, com recurso de doação. Aí ele, não, uma caixa d'água é preta. Eles podem roubar. Ele nunca vai falar que a gente roubou nada, porque
ele não quer ser processado. Então ele fica fazendo insinuações. E cadê? E esse dinheiro? Sempre insinuações imprecisas de modo a gerar algum tipo de ataque. Essa foi o outro ataque que ele fez. Então os ataques a mim foram muito focados na ideia de que eu pintei uma caixa d'água de preto, porque eu quero explorar a miséria de alguém, e de que eu humilhei fazedores de pudim. Essa foi a parte que me atacou. Teve outras que o Arthur ele tem uma predileção por mulheres ucranianas peladas e, sei lá, sujas. Que o Renato é gordo, que o Kim... Eu nem sei, o Kim já abordou o Kim alguma vez. O Kim é que ele votou pra misturar a gasolina lá. Mas não é? Não é real isso? Não é. O Kim votou num projeto que estabelecia percentuais da presença do etanol, o que já existe o etanol, ela se aumentava um pouco a mais e que também estabelecia um limite à época para isso, pro etanol. Tipo, é um projeto banal que foi votado inclusive com a bancada do agro, por exemplo, a época votou junto. Não houve na época nenhum laudo das... Porque assim, um dos lobbies mais escrotos que tem é o lobby das empresas automobilísticas. Eles estão presentes no Congresso inteiro para garantir subsídio. Não houve nenhum lobby dos caras. Se fosse uma coisa que estivesse prejudicando o negócio deles, não houve lobby nenhum. O Kim Kataguiri votou, vamos dizer, de maneira consciente sobre isso. E pronto. E ele poderia fazer... Então, vamos supor que ele discorda. Que até tem ele achou uma bolha de caras de carro que falavam disso. Poxa, ele poderia fazer uma crítica técnica. Não, mas não é crítica técnica que ele quer fazer. Ele quer falar que o Kim tava, sei lá, roubando, que ele quis batizar a gasolina. Pô, fala o cara que quer batizar a gasolina do carro. Chega a ser ridículo. Chega a ser ridículo no sentido de que também a maior parte dos carros brasileiros são flex hoje. A maior parte das pessoas... É uma não discussão para as pessoas isso aí. Uma discussão ínfima se um percentual a mais desse álcool anidro pode atrapalhar um carro a gasolina. Eu acho isso uma discussão ridícula, tornada por ele uma discussão moral, como se o Kim traiu as pessoas para batizar... O termo que ele usa, batizar a gasolina do carro dos caras. Mas a maior parte dos carros da população é flex? É flex. É flex. A indústria brasileira toda ela se tornou flex. Há muito tempo. Hoje você tem carro importado elétrico, é híbrido entre gasolina e elétrico. Uhum. Mas a maior parte, a indústria nacional inteira tinha há muito tempo se tornado flex. Agora tem a bateria, né? Aí vamos ver como é que ficou, mas já de bastante tempo é flex. E então, do Kim ele foi com esse ataque. Pro MBL, ele... a formação do partido. Ele quis dar a entender isso no ano passado. Essa foi uma das coisas mais canalhas que ele fez. Que a gente usou o fundo eleitoral, a gente roubou o fundo eleitoral e a gente deu esse fundo eleitoral para as pessoas que trabalharam nas campanhas e essas pessoas, de alguma maneira, doaram o dinheiro para a gente formar o nosso partido. O que seria, vamos dizer, um golpe dos mais burros de todos, assim, facilmente pegava, né? Tudo registrado. E aí, a prova dele que isso aconteceu é que o número de fichas que estava sendo aprovado no sistema do TSE, ele aumentou nas vésperas da eleição. E aí ele fez um vídeo e ele, peguei vocês. E até ele foi viajar logo em seguida, que ele achou que ele pegou a gente no pulo, e isso foi uma grande verdade. E foi só um vídeo absolutamente ridículo, com uma teoria conspiratória que ele criou, tentando falar que a gente roubou dinheiro. Então é um cara que não dá pra nem colocar ele como um player no debate público, porque a partir do momento que ele te vê como um inimigo, ele vai tentar te acusar das piores coisas possíveis, sempre protegido pelo irmão, que é um advogado, um procurador, alguma coisa assim. Procurador público do município, ele fica atacando o dinheiro público. E dane-se. Então assim, é pra falar que foi nazista, vou tentar colar que foi nazista. Não, que o Kim batizou o carro. Não, o Renan atacou uma vendedora de pudim. É qualquer coisa que pintar. É literalmente qualquer coisa. Eu acho isso... já saiu do campo do isso é errado, isso é imoral. É óbvio que é. Isso tem método, isso é um business, e esse business tem que ser enfrentado, porque é um business escroto em que ele tá enfiando muito dinheiro no bolso, mentindo e atacando a honra de outras pessoas. E, cara, ele vai ter que pagar por isso.